Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser sobre amostragem, mais especificamente vou resolver exercícios sobre amostragem, ok? Separei aqui alguns exercícios no PDF que eu tirei do livro, né? O livro do Discrete Time Signal Processing, do Oppenheim. Então, tirei algumas questões aqui e aí eu peguei as soluções de um manual de soluções. Então vamos começar lá. Então, a primeira questão é a questão 3, que diz o seguinte: eu tenho um sinal, é uma questão mais simples, certo? Que envolve simplesmente a amostragem e calcular o período de amostragem, né? E saber se existe só um período que corresponde a esses dois sinais ou não. Enfim, uma questãozinha mais simples, tá? Para começar. Então, supondo que eu tenho esse sinal aí contínuo, cosseno de 4.000 πt, é amostrado com o período de amostragem t para se obter o sinal discreto x de n igual a cosseno de π sobre 3n. Então, primeiro pergunta, na letra A, determine um valor de t consistente com essa informação, né? E letra B, ele pergunta se é único, se sim, explique, se não, diga outro valor de t, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente usa essa equaçãozinha da amostragem aqui, né? X de n igual o x de c, que é o contínuo, né? Substitui tzinho por ntzão. Então, fazendo isso, eu vou obter, que ele não colocou aqui, né? Eu vou obter cosseno de π, tá? πn dividido por 3 igual a o de cima, que é cosseno de 4.000 π. Agora eu substituo ntzão. Então, o que ele fez aqui em seguida, ó? Tá aqui. Ele fez aqui, ó, foi simplesmente ele igualou esses dois lados, né? O π sobre 3n igual a 4.000 πnt. Igualou, cortou o πn, ficou, e passou 4.000 para baixo, ficou t igual a 1 sobre 12.000. Isso é o valor de t mais básico de se encontrar, né? Que seria a letra A, o mais direta, e a letra B ele pergunta se é único, se existe outro valor. Sim, existem outros valores, porque, por exemplo, eu posso usar aquela propriedade, né, de que o cosseno, qualquer cosseno, se eu aumento ou diminuo qualquer múltiplo de 2π na frequência, eu não altero o cosseno, né? Uma propriedade bem antiga. Então ele fez isso aqui, ó. Ele adicionou 2π na frequência do cosseno, né? 2π é o mesmo que 6π sobre 3. Então ficou 7π sobre 3. Cosseno de 7π sobre 3n é igual a cosseno de π sobre 3n. É idêntico, né? Então ele fez a mesma coisa, só que aqui, ó, agora... Eu botei 30, desculpa, né? Aqui era 3, foi mal, desculpa. Aqui era um 3, tá? Agora tem um 7 aqui, tá? Então ele vai igualar as duas partes, né? Posso eliminar o cosseno. Igual as duas partes, né? Aí cancela o πn aqui, ó, tá? πn. Aí ficou t é igual a 7 dividido por 12.000, tá? Então, um outro valor de p, ou seja, não é único de t, não é único t, porque esse valor de t aqui do letra A corresponde ao caso onde não tem aliasing, certo? É um valor de t menor, ou seja, a frequência de amostragem maior. E esse caso aqui corresponde a um valor onde tem aliasing. Eu aumentei o período de amostragem, ou seja, diminuí a taxa de amostragem, né? Okay? Então, por exemplo, aqui, a maior frequência aqui desse cosseno seria aquele ômega 0, né? Vou botar assim, ON, aquele ON, né? Que a gente tratava em sala de aula, ON, que é o maior componente de frequência do sinal, né? 4.000 π, no caso desse cosseno, né? Então, o período de amostragem seria o ômega S, tem que ser maior do que 2 vezes isso, do que maior do que 8.000 π. Ou seja, o período de amostragem tem que ser maior do que isso, né? A taxa de amostragem, desculpa, tem que ser maior do que isso, a taxa, não o período, a taxa, né? Então, o 2π dividido pelo período de amostragem tem que ser maior do que isso. Então, vou cortar aqui o 2π, vai ficar 4.000 desse lado. Passando para o outro lado, ó, o t tem que ser menor do que 1 sobre 4.000. Se for menor do que 1 sobre 4.000, então não tem aliasing. Então, nesse caso aqui, na letra A é 1 sobre 12.000, é menor do que 1 sobre 4.000. Então, não tem aliasing. Na letra B, 7 sobre 12.000. 7 sobre 12.000 é maior do que 1 sobre 4.000, né? 1 sobre 4.000 seria o equivalente a 3 sobre 1 sobre 4.000, multiplica por 3, né? 12... 4, né? Ou seja, ele passou, é maior do que a taxa de amostragem, né? Então, na letra B tem aliasing, na letra A não tem aliasing. Então, existem infinitos valores de t
que são consistentes com essas duas informações, né? Mas, como eu falei em sala de aula, se eu tenho um sinal eu amostro com diferentes taxas de amostragem e dá o mesmo sinal amostrado, discreto, é porque pelo menos um deles teve a Então, existem infinitos valores de T, mas só um deles corresponde ao caso de não ter a certo? Que é o menor valor de T possível, certo? Eu poderia ir aumentando aqui 2π nessa frequência aqui à vontade e achando os valores de T sempre maiores, ou seja, corresponde a taxa de amostragem menores. Tá? Então é isso, foi essa primeira questão terminada. Então, a próxima questão é 4.12, certo? Ele mostra o sistema da figura 4.10, que é esse aqui, ó. É aquele sistema onde eu tenho um sinal analógico, eu vou passar para o domínio discreto, processo ele no domínio discreto e passo para o domínio, depois reconstruo de novo, passo para o domínio contínuo novamente. E ele diz que esse sistema do meio aqui é dado por isso, ó, que é justamente aquele derivador, não sei se vocês lembram, né, do sistema derivador. Certo? E a taxa de amostragem é 1/10. Então, esse sistema do meio é esse, né? E a taxa de amostragem é 1/10. Então, para cada uma das seguintes entradas, acha a saída. Né? Então, primeiro, x é 6.000 πt. Então, vamos lá. Como é que ele faz aqui, né? Primeiramente, ele fez o quê? Ele pegou isso aqui e substituiu t por 1/10. Então, isso aqui vai ficar 10J-ômega. Então, está aqui a resposta em frequência do sistema, né? Já substituindo o valor de t, né? Então, ele vai pegar na letra A, ele vai pegar esse cosseno aqui e vai substituir o tzinho por ntzão. Então, vai ficar assim, ó. O x de n é o cosseno de 6πt, né? É assim, 6πt, da letra AI, né? Ele vai substituir isso aqui por n vezes tzão, que é dividido por 10, dá 0,6. 0,6, né? É o mesmo que 3 pontos. Então está aqui x de n. O que ele vai fazer agora? Ele vai... então eu entrei com o cosseno no sistema. Na saída ele vai usar uma propriedade que tem... Eu nem falei isso explicitamente em sala de aula. Eu falei algo muito parecido, mas uma propriedade tem que quando você entra com o cosseno no seno num sistema... Está aqui, ó, é o exemplo 2.15. Deu lá do senhor 2.15, no exemplo, lá no capítulo 2. Que é o seguinte... eu entrei aqui com cosseno no sistema qualquer, tá? E com cosseno, eu posso até considerar esse φ aqui nulo, tá? Que a gente no nosso caso vai ser nulo, então eu vou considerar que esse φ aí é zero, certo? Essa fase inicial. Então o cosseno, como a gente sabe, é exponencial de j ômega 0n mais exponencial de j ômega 0n dividido por 2, né? Então eu uso aquela propriedade de quando eu entro com exponencial complexo no sistema. Não, tá aí, ó. Eu vou primeiro entrar só com esse terminho aqui, ó. Se eu entrar só com esse terminho, na saída eu vou ter esse mesmo terminho multiplicado pela resposta de frequência, né? A propriedadezinha do autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. Eu entro com exponencial complexa de modo unitário, na saída eu tenho a mesma exponencial complexa vezes a respectiva resposta de frequência. Mas no caso tem essas constantes, ele botou esse A, um meio que vem do cosseno e esse φ0 que a gente pode ignorar aqui. Desculpa. E aí quando eu entrar com o segundo termo, que é esse, a saída vai ser a mesma coisa, ó, certo? Só que a exponencial complexa tem frequência negativa e a resposta de frequência também é equivalente à frequência menos número. 0. Tá. Então a saída é a soma dessas duas partes, está aqui a saída, ó, certo? E aí o que ele vai fazer agora? Ele vai substituir na forma polar, ó, colocando esse aqui na forma polar. Eu chego nisso aqui, ele dá um pulinho aqui, dá um pequeno pulo, certo? Substituindo na forma polar e usando o fato de que eles têm o mesmo módulo, né? Ó, esse aqui, ó, tem o mesmo módulo. Esse e esse tem o mesmo módulo. E a fase deles é o contrário, né? Lembra que todo transformador de efeito de sinal real no tempo, ele é conjugado simétrico na frequência. Então, o módulo, então, esses dois respostas de frequência o módulo deles é o mesmo, eu vou botar em evidência aqui, né? E a fase é trocada. A fase, se é conjugado simétrico, a fase um inverso da outra. Então vai ficar... eu vou poder jogar aqui dentro do cosseno e fica outro cosseno assim. Enfim, esse resultadinho aqui... esse resultado bem aqui. Dá uma olhada com calma nesse exemplo aí, tá? Esse resultadinho aqui, ó, eu vou pegar ele e vou usar... Sabendo que esse teto aqui é isso, é a fase, certo? Esse teto é a fase. Tá? Eu vou usar isso aqui... Bem aqui nessa questão aqui, ó. O que ele usou aqui, ó, certo? Então,
ele entrou com cosseno, então a saída vai ser o módulo da resposta em frequência, no caso aqui a frequência é 3π sobre 5, e na fase, no caso não tem esse φ, tem só o θ que é a fase, 3π sobre 5, tá? Beleza? Então aqui o módulo é a fase, aí é só jogar. Ó, quando for 3π sobre 5, certo? Eu vou até tirar aqui agora já, ó, então vai ficar 10J 3π dividido por 5. Isso vai ser a resposta de frequência nessa frequência que eu quero, que é a frequência 3π sobre 5. Então, dividido por 5 vai dar 2 vezes 3 dá 6. Dá 6πj. A resposta de frequência vale de 6πj. Então, o módulo dela é 6π. 6πj, né? O módulo vai dar 6π. E a fase vai dar π sobre 2, né? Que é j. J é mesmo que exponencial de 3π sobre 2. Então, tá aqui. Aí aqui ele só transformou no cosseno. Não sei se vocês sabem, tem essa propriedadezinha também. O cosseno de x mais π sobre 2 é menos o seno. Vou fazer do cosseno aí, tá? Eu não vou me alongar muito, não. Tá bom? Então tá aqui, aí ele reconstrui o sinal. Para reconstruir o sinal, é só fazer de volta, né? É só fazer de volta onde tinha seno de 3π dividido por 5n, né? Agora, para fazer de volta, na ida eu tinha feito o quê? Eu tinha substituído tzinho por n tzão. Agora, né, assim, quando a gente amostra, tzinho vira n tzão. Agora, eu vou substituir o contrário, né? N vai ser t dividido por tzão. No caso, como o tzão é 1 sobre 10, n vai ser igual a 10 tzinho. Então, onde tem eu botei 10 tzinho aqui, aí ficou 6πt. Tá? Ok? Ficou isso aqui. Então, isso aqui é a saída da resposta da letra A, I, né? E a letra BI, que agora é cosseno de 4πt. O que ele fez? Quando eu amostro, ela é mais simples, porque quando eu amostro, ó, vou botar aqui, ó, cosseno de 14πt. Aí eu vou substituir por n dividido por t grande, que no caso é 1 sobre 10. Então, vou aqui, ó. N vezes t grande, desculpa, N vezes t grande. No caso é dividir por 10. Dividir por 10 dá 1,4. 1,4 dividido por 10. 1,4 dá 7 aqui, ó, dá 7 sobre 5. 7 sobre 5 está fora daquele intervalo de menos π a π que a gente normalmente considera, né? Então eu vou tirar aqui 2π. Então, 7π sobre 5 menos 2π dá menos, vou escrever aqui também, ó, cosseno de 7π dividido por 5n, eu vou tirar 2π, vai ficar cosseno de menos 3π dividido por 5n, menos, então, ficou negativa a frequência, tá? Cosseno de, certo? Mas o cosseno ele é uma função par, então cosseno de menos x é igual a cosseno de x, então eu uso isso, ó, e chego a essa conclusão aqui. Tá? Eu diminui 2π da frequência do cosseno, depois usei o fato de que é uma função par, ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Chega aqui que é igual ao da letra A, ó. É igual ao da letra I, desculpa. A letra AI. É o mesmo. Então dá a mesma coisa. Então o resultado é o mesmo. Se isso aqui é o mesmo, no final, quando eu amostro dá o mesmo sinal. Ó, esse sinal aqui é o mesmo nos dois casos. Então o resto é igual também. Então o sinal deu o mesmo. Dá a mesma resposta. Tá? Porque esse sinal aqui, ó, é o mesmo amostrado. Só é diferente esse aqui, mas quando eu amostro é o mesmo. É o mesmo caso que a gente viu agora aqui, né? Não, desculpa, é o mesmo caso da questão. A questão que eu fiz em sala de aula, desculpa. Aí ele pergunta: as saídas YC são aquelas que você esperaria de um sistema diferenciador? Não, né? Na letra A, sim, quer dizer, né? Na letra I, desculpa. Na letra I, se o cosseno ia dar menos o seno, ó. Beleza. Da letra A, eu esperaria que desse menos seno, menos 6π seno, ok. Na letra B, eu esperaria, se fosse um derivador, que desse menos 14π do cosseno. E não deu, né? Então não deu. Por quê? Porque na letra B tem a lise, na letra A não tem a lise. Tá? Foi isso que aconteceu, né? Não pode ter a lise aqui, ó. A taxa de amostragem que eu estou usando, ó, tá, OS, né? É igual a quem? É 2π dividido por t grande. Então, t grande é 1 sobre 10, fica 20π. Então, é 20π. Então, significa que a máxima componente de frequência tem que ser no máximo 10π. Só que na letra 1, sim, é 6π, é maior do que 10π. Né? E na letra B, é 14π. Ou seja, passou esse 10π, que é a metade da taxa da amostragem.
Na letra B tem a lysine. Então, o derivador só funciona se eu respeitar a taxa de Navier. Então, respeitando, isso realmente fica derivada. Se eu não respeitar, não fica derivada. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão, a terceira questão da nossa lista. Ele diz o seguinte: eu tenho esse sistema aqui da figura 4.15, certo? Para cada um das seguintes sinais de entrada, indique-se a saída desse XR igual ao XN. O que esse sistema faz? Esse sistema, basicamente, ele é um sistema que faz a diminuição da taxa de amostragem, depois o aumento da taxa de amostragem. Basicamente é isso. É parecido com esse sistema aqui, não sei se vocês lembram, esse sistema que eu mostrei em sala de aula, né? Que é esse sistema que aumenta a taxa de amostragem e depois diminui. Né? Porque esse sistema interpolador aqui, vocês lembram que isso aqui não é obrigatório, esse filtro anti-aliasing, né? Então, esse sistema aqui, esse sim é obrigatório, né? Aqui, ó, exatamente um filtro com ganho 3 e π sobre 3. Então, isso aqui é o sistema que aumenta a taxa de amostragem. E esse aqui é o que diminui a taxa de amostragem. Então, é igual esse aqui, só que está com a ordem inversa. Primeiro ele diminui a taxa de amostragem, depois aumenta. Ele fez uma coisa, se fosse na prática, ele é meio burro, né? Porque primeiro o ideal é que você aumente a taxa de amostragem, para você comprimir na frequência, e depois você diminui a taxa de amostragem, você expande, né? Por quê? Porque se você expande a taxa logo de cara, você pode ter a lysine, né? Então é melhor comprimir na frequência, aumentando a taxa de amostragem, para depois expandir na frequência. Certo? Senão, se você expandir primeiro, você corre risco de ter a lysine, né? Tá, então é aquele mesmo sistema, só que está com as trocado. Então, basicamente, ele está diminuindo, depois aumentando a taxa de amostragem. Então, basicamente, o que tem que acontecer? Para não ter a lysine, quando você para o XR ser igual ao XN, basicamente não pode ter a lysine. É isso, XR igual ao XN se não tiver a lysine, né? Então, para não ter a lysine, nessa diminuição da taxa de amostragem, não pode ter a lysine, entendeu? Ou seja, como eu vou diminuir por 3 a taxa de amostragem, a componente máxima desse sinal aqui tem que ser π sobre 3. Porque quando eu faço isso, eu diminuo a taxa de amostragem por 3, eu vou expandir na frequência de 3. Então, a maior componente de frequência desse cara aqui tem que ser π sobre 3. Aqui que vamos ter no filtro anti-aliasing, né? O filtro anti-aliasing tem justamente para isso. É π sobre m, justamente quando tem o filtro anti-aliasing, quando ele existe, né? Ele está aqui justamente para cortar todo mundo que está acima de π sobre m. M, no meu caso, aqui seria 3. ml, né? Então, se esse sinal de entrada tiver componente de frequência maior do que π sobre 3, quando eu fizer esse primeiro bloquinho, que é a expansão na frequência, diminuição da taxa de amostragem, eu vou ter a lysine. Então, eu tenho que esse sinal de entrada, basta para que esse sinal x seja igual ao XR, basta que a maior componente de frequência dele seja menor do que π sobre 3. Então, vamos analisar as componentes de frequência desses sinais aqui. Isso que eu falei tem aqui, tá? Exatamente isso aqui, ó. Tem que ser 0 para maior que π sobre 3. A maior componente de frequência, se vocês lembram, é transformada feita de um cosseno, né? São 2 impulsos, né? Aqui a tabelinha aqui, ó. Transformada de um exponencial complexo é um impulso centrado em ômega 0. Então, a transformada feita do cosseno são 2 impulsos centrados na frequência do cosseno. Tá? Então, a maior componente de frequência desse cosseno é π sobre 4. Então, ok, π sobre 4 é menor do que π sobre 3. Então, não vai ter a lysine. Não vai entrar, ok. Certo? Não vai ter a lysine, então o XR é igual ao XN. Aqui, ó. Tá? Na letra B, a maior componente de frequência é π sobre 2. π sobre 2 é maior do que π sobre 3, então vai ter a lysine. Certo? Porque π sobre 2, quando eu fizer esse primeiro bloquinho, vai ser multiplicado por 3, vai ficar 3π sobre 2, vai, vamos assim, ter a lysine, porque eu vou invadir o vizinho, né? A réplica vizinha. Então vai ter a lysine, então XR é diferente de XN. E nesse caso aqui é um pouquinho mais complicado, para saber quem é a maior componente espectral desse cara aqui, né? Aí ele fala, dica, use a propriedade da modulação. Por que ele está dizendo isso? A propriedade que eu mal comentei em sala de aula, né? Mas é uma propriedade que diz que, tem aqui, né, nas propriedades de Fourier, o produto no tempo é a convolução na frequência, certo? Eu falei isso não muito em sala de aula, mas eu comentei, convolução no tempo é produto na frequência, produto no tempo, convolução na frequência. Então, isso aqui, esse cara aqui, ó, se você olhar na tabela também, ele é justamente o filtro, como se fosse o filtro passa baixa, né? Ó. Então, esse cara aqui, ó, deixa eu copiar aqui. Esse cara aqui, ele é um filtro passa baixa de frequência suporte π sobre 8. Então, a maior componente de frequência, sem levar ao quadrado, certo? Antes de levar ao quadrado, na frequência, se eu não levasse ao quadrado, a maior frequência dele seria π sobre 8, que seria esse ômega Czinho aqui, ó, π sobre 8. Mas eu estou levando ao quadrado. Então, quando eu levo ao quadrado, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um
uma convolução na frequência. Então, eu tenho uma janela retangular de menos π sobre 8 a π sobre 8. Imagine essa janelinha retangular aqui, só que seria π sobre, em vez de π sobre 3, seria π sobre 8. Então, quando eu faço a convolução de uma janela retangular com uma janela retangular, eu vou ter isso aqui, ó. Eu não vou demonstrar isso, mas eu fico desse jeito aqui, ó. Certo? Tá? Uma convolução de uma janela retangular com uma janela retangular dá um triângulo. Certo? E ele dobra, né? Se eu tenho π sobre 4, eu vou convolver com o negócio de π sobre 4, o tamanho é a soma dos tamanhos, né? Então ele vai ficar π sobre 8, né? Um negócio, eu já falei para vocês, se eu tenho um sinal de duração A, um sinal de duração B, eu faço a convolução contínua, no caso aí, ó. No caso, eu estou falando de uma convolução contínua, porque é na frequência. Se o sinal X tem duração A e o sinal Y tem duração B, essa convolução vai ter duração A mais B. Então, no caso aqui, eu vou convolver um sinal que vai de menos π sobre 8 a π sobre 8, e o outro também, com ele próprio, vou convolver com ele próprio, né? Ou seja, vai a duração de menos π sobre 8 a π sobre 8. Então a duração vai passar a ser menos π sobre 4 a π sobre 4, como está mostrado aqui. Realmente um pouco mais chato, mas basta você saber isso, que quando você convolve, né, a duração se soma, né, a duração dos dois sinais. Então aqui π sobre 4 é menor do que π sobre 3, então não vai ter alliance, então esses dois sinais são iguais. Ok, pessoal? Foi um pouco mais chatinho, porque eu não demonstrei essa figura aqui, né, mas também demoraria muito tempo. Então, no A e C eu vou ter XR igual a XN, e na letra B eu não vou ter XR igual a XN. Ok? Então vamos lá, seguindo para a nossa penúltima questão da lista. Então, nessa questão, agora sim, eu tenho aquele sistema, né, que é o sistema interpolador depois decimador, aumenta a taxa de amostragem, depois diminui a taxa de amostragem. E ele diz o seguinte: para esse sistema aqui, nessa figura, a transformada de Fourier do sinal de entrada está mostrado aqui. Então esse é o sinal de entrada, certo? Vai de menos ômega 0 a mais ômega 0. Ok, talvez estou vendo que está gravando. Para cada uma das escolas, só que L e M são genéricos. Ele vai dizer aqui o L e M. Certo? Para cada um dos valores de L e M, especifique o máximo valor de ômega 0, tal que esse XD no final seja dado por isso aqui em relação ao X. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, isso aqui é basicamente uma versão. Ele está querendo que o XD, o lado de saída, esse aqui, seja uma versão escalonada e possivelmente multiplicada pela constante do sinal de entrada. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, ele está dizendo que houve uma mudança de escala no domínio da frequência. Mudança de escala no domínio da frequência. E possivelmente uma multiplicação por uma constante. Ele quer que o sinal de saída seja o sinal de entrada multiplicado por uma constante e uma mudança no eixo na escala das frequências. Tá? É basicamente o que esse sistema faz, tá? Esse sistema, ele vai, o interpolador, ele vai aumentar a taxa de amostragem. Lembrando, quando eu aumento a taxa de amostragem, eu diminuo, eu comprimo na frequência e aumento aqui, multiplico, diminuo por L, ó, por isso está aqui, ó, diminuo por L, e aumento aqui, ou seja, multiplico por L. E quando eu faço a segunda parte, que é o decimador, que é esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou expandir na frequência, multiplicar por M, tá aqui, ó, esse Mzinho aqui na frequência, e vou dividir a amplitude. Esse A, no caso, seria até L sobre M, esse A aqui. Ele não botou, mas o A seria L sobre M. Tá? Então, se não tiver alliance aqui, esse cara de saída aqui vai ser uma versão que eu expandi por L, comprimi por L e depois expandi por M. É exatamente o que está mostrando aqui. Esse Lzinho, esse ômega dividido por L, é a compressão na frequência. E esse Mzinho que multiplica o ômega, a frequência, é a expansão na frequência por M. Então, eu comprimo por M, expando por L, expando por M. E esse Azinho seria, como eu falei, o L sobre M. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que não pode ter alliance. Certo? Não pode ter alliance. Nesse filtro aqui, ó, esse filtro aqui, não pode ter alliance. Eu não posso cortar um filtro anti-alliance aqui, né? Então, no caso, não vai ter alliance que tem um filtro anti-alliance, né? Na verdade, como tem um filtro anti-alliance, esse primeiro cara aqui não bota alliance, porque é o que comprime na frequência. Não tem alliance no primeiro. Só pode ter alliance aqui no segundo, certo? Mas tem um filtro anti-alliance, então não vai ter alliance, vai ter um filtro anti-alliance. Ou seja, ele tem que passar por esse filtro aqui sem cortar nada. Então, basicamente, qual desses valores isso aqui vai ser verificado? Ora, vai ser naqueles em que esse sinal aqui passa por esse filtro aqui sem cortar nada. Se ele conseguir passar por esses dois filtros sem haver nenhum corte do sinal de interesse, então beleza, aí isso aqui vai acontecer.
Aí ele vai acontecer bonitinho. Se por acaso esse ômega zero, quando passar por esse filtro aqui, o ômega zero for maior do que essa frequência de corte, o sinal vai ser cortado, eu vou perder a informação e eu não vou ter isso aqui. Entendeu? Não é exatamente antialase que tem filtro antialase, mas o filtro antialase não pode cortar ninguém. Né? Então, basicamente, o que eu tenho que ter? Esse ômega zero, para isso aqui ser verificado, o ômega zero tem que ser menor do que essa frequência de corte. Aqui, ó. É o que ele está aqui. O ômega zero. O ômega zero dividido por L, né? Porque, claro, exatamente, o ômega zero está aqui. Quando ele passar para esse primeiro sistema, vai haver a compressão na frequência. Então, esse ômega zero vai ficar ômega zero dividido por L. Após esse primeiro interpolador aqui, que vai comprimir na frequência, esse cara aqui vai ficar ômega zero dividido por L, essa frequência aqui. Então, ele vai passar por esse filtro, então esse ômega zero dividido por L tem que ser menor do que essa frequência de corte. Então, o que eu tenho que verificar é só isso aqui, ó, ômega zero dividido por L, que é a maior componente de frequência original, ômega zero. Eu passo pelo sistema interpolador e comprimo, então fica ômega zero dividido por L, a maior componente de frequência, ele tem que ser menor do que isso aqui. Então, eu vou testar. Então, no primeiro caso, vamos lá, M igual a 3 e L igual a 2. Então, no caso aqui, o maior é o M, né? Então, a menor das duas frequências é π sobre 3. Então, no primeiro caso, eu vou ter o L igual a 2. Então, ômega, tá aqui, ó. O L igual a 2 e o M igual a 3, no primeiro caso, na letra A. Então, fica, aqui essa equaçãozinha fica ômega 0 dividido por 2 tem que ser maior ou igual a, aí tem π sobre 2 e π sobre 3. O menor é π sobre 3, então. Ômega 0 tem que ser menor do que π sobre 3. Então, o ômega 0 tem que ser, o máximo é 3, passando 2 para o outro lado, 2π sobre 3. Na letra B, o L é 3 e o M é 5. Então, aqui fica, o L é 3, então fica ômega dividido por 3. Então, e aqui fica π sobre 5 e π sobre 3, né? O mínimo é π sobre 3. Sobre 5, desculpa, π sobre 5. Então, eu tenho que ter ômega dividido por 3 menor ou igual a π sobre 5. No caso, o M é 5. Tá? Então, fica 3π sobre 5. No último caso, eu tenho L maior que o 3. Então, não vai ter alase. Não tem perigo de ter alase. Por quê? Porque nos dois primeiros casos, eu tô na letra A, eu tô comprimindo de 2 e aumentando de 3. Então, eu estou expandindo mais do que eu comprimo. Na letra B também, eu comprimo de 3 e expando de 5. Então, pode ter alase. Na letra C não tem como ter alase, porque eu diminuo de 3 e depois expando de 2. Então, não tem como ter alase. Não tem como o filtro anti-alase pegar. Eu diminuo por 3 e aumento por 2. Certo? É só você ver o seguinte, ó, nesse caso aqui, como o menor é o M, fica, ó, o M é 2, né? Então, fica π sobre 2 e π sobre 3. Então, vai ficar π sobre 3. Então, é lógico. Então, o ômega L tem que ser menor ou igual a π sobre L. Então, fica o ômega, fica π. Entendeu? Resumindo, se o L for maior do que o M, então o menor entre π sobre L e π sobre M vai ser π sobre L. Se o L é maior, π sobre L vai ser menor do que π sobre M. Então eu vou ter ômega L menor ou igual a π sobre L. Né? Se eu tenho ômega 0 dividido por L menor ou igual a π dividido por L, então é só cortar o L e fica ômega menor ou igual a π. Então a resposta da última questão é π. Ok? Da última letra, né? Beleza? Então, terminamos aqui a nossa penúltima questão. Vamos para a última questão agora. É uma questão maior, digamos assim, de gráficos, de desenhos, que é o seguinte. Ele tem esse sistema aqui, que é o mesmo sistema que eu mostrei aqui, né? Esse mesmo sistema aqui. Só que não necessariamente eu vou usar a mesma taxa de amostragem aqui e aqui. Esse T vai variar. Tá? Certo? Então eu tenho um sistema que amostra com a taxa período de amostragem T1. Aí eu passo esse sistema por esse filtro passa abaixo, fica esse corte π sobre 2. Esse aqui é transformado em sinal de entrada, tá? Contínuo, tá? Desse XC. Aí depois eu amostro com período de amostragem T1. Aí passo por esse sistema passa abaixo aqui, esse Hzinho aqui é esse aqui. Tá? É um filtro passa abaixo com frequência de corte π sobre 2. Depois eu faço essa reconstrução, só que eu uso não necessariamente a mesma taxa de amostragem. Eu vou usar uma taxa de amostragem T2. Tá? Então, e aí ele pede para você desenhar a saída. Eu já botei essa questão em prova e peço para desenhar tudo, na verdade. A transformada de Fourier disso, a transformada que é o y o x de n,
Aí o Y de N e o Y de C. Porque você vai precisar desenhar tudo, na verdade. Tá? Então, ele pede só transformar de Fourier da saída, mas você vai precisar desenhar do X de N. Isso aqui seria o X de N, ó. X de N. Espera aí. O X de N. E esse aqui seria o Y de N. Tá. Então vamos lá. Aí ele pede letra A. Letra A, os dois são iguais, né? T1 igual a T2, que é igual a 10 a menos 4. Né? 1 sobre T1 é 10 a 4, então T1 é 10 a menos 4. Então na letra A eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui pra gente. A letra A, o que vai acontecer? Primeiro, né, na amostragem, o que acontece? Acontece três coisas. Isso aqui vai ser dividido por T. Então vai ficar aqui 1 sobre T1. No caso seria 10 a 4, ele não botou, mas seria 10 a 4. Eu vou ter o escalonamento da frequência. Eu vou lembrando, né? Como é que é o ômegazinho, é igual ao ômegazão, botar o ômegazão assim, ó, vezes T. Então aqui, ó, eu vou, no ômegazinho, eu vou multiplicar isso pelo T, que é 10 a menos 4. Então isso aqui, ó, vocês estão percebendo isso aqui? Essa frequênciazinha aqui é a mesma coisa, que é igual a 10 a 4 π. 10 a 4 π. Então eu vou multiplicar pelo período de amostragem, que é 10 a menos 4, fica π. Ficou aqui bem no limite de ter no T-Analyze, entendeu? E aí criou as réplicas aqui. Então tá aqui o X amostrado, né? Que é o X de N. Aí ele vai passar por esse carinha aqui. Quando ele passar por esse carinha, ele não botou a do Y aqui, né? Mas ele vai cortar aqui no meio, ó. Vai ficar cortado, vai ficar uma casinha que ele tá aqui, ó. Vai ficar cortado. Aí quando ele fizer a reconstrução, o que vai acontecer quando ele fizer a reconstrução? Eu vou fazer as operações inversas. Eu não vou ter mais as réplicas, né? Que ele botou aqui, as réplicas. Essas réplicas aqui não vai ter mais. Aí vou multiplicar por T1, vai voltar a ficar 1, a amplitude. E aqui embaixo, o que vai acontecer? Agora eu faço o escalonamento contrário. Agora, em vez de multiplicar, eu vou dividir por T. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 a 4. Então, era π sobre 2, ele cortou em π sobre 2. Então, vai ser π sobre 2 vezes 10 a 4. Tá aqui. π sobre 2 vezes 10 a 4. Fica 5 vezes 10 a 3. Okay? Então, é como se eu tivesse simplesmente passado um filtro. Passa baixo aqui, com frequência de corte. Frequência de corte aqui na metade disso. A frequência de corte seria a metade disso aqui, que seria 5 vezes 10 a 3 π. Na letra B, a gente pode passar logo, é mais fácil passar para a letra D, porque na letra D, ó, vou fazer logo a letra D, tá, pessoal? Porque na letra D, a taxa do primeiro coisa é igual, ó, na letra D. Então, na letra D, ele até aqui assim é idêntico, ó, na letra D. Na letra D, ele tem esse mesmo sinal aqui. Esse T1 é igual na letra D. Só muda que na reconstrução ele usou uma outra taxa. Ele usou uma taxa de amostragem 2 vezes maior. Um período de amostragem 2 vezes menor. Então a taxa de amostragem aqui em Hertz aumentou por 2. Então na letra D, isso aqui é igual. Tá? Então tá vendo aqui a letra D, ó. Eu vou diminuir aqui o zoom. A letra D é idêntico. Vou diminuir mais. A letra D é idêntico. Então ele vai cortar aqui o passa baixa, vai ficar a casinha. Só que na hora de reconstruir, ele vai usar um outro T2, não o mesmo T2. Ele vai usar um T2 2 vezes menor. Tá? Então, aqui em cima vai ficar T2 sobre T1. Só como T2 é 2 vezes menor, fica um meio. Ó, é T2 sobre T1. E se o meio é o T2 sobre T1. Certo? E esse cara aqui, que é π sobre 2, que vai cortar, né, o filtro π sobre 2, eu vou multiplicar pelo T2. Eu vou multiplicar por 2 vezes 10 a 4. Então, esse aqui vai ser π sobre 2 vezes 2 vezes 10 a 4. Então, só para colocar aqui, ó, o filtro lá vai cortar, vai ficar π sobre 2. Aí eu vou multiplicar pelo T2, que é π vezes 10 a 4. Aliás, 2π vezes 10 a 4. 2π vezes 10 a 4. Vai cortar o 2 dividido por 2. Não tem esse π, né? Desculpa, vou confundir. Vou fazer de novo, ó. O filtro passa baixa, a frequência de corte é π sobre 2, eu vou multiplicar isso pelo T2, que é 2 vezes 10 a 4. Vai
cortar esse 2 com esse 2, fica π vezes 10 a 4. Tá aqui, esse aqui é π vezes 10 a 4. É o mesmo desse aqui, da letra A, só que na hora de reconstruir ele usou uma frequência de amostragem maior. Então ele expandiu mais, e alargou mais, e diminuiu a amplitude. Então esse aqui da letra B é idêntico ao da letra A, ó, só que ele expandiu mais. Ó. A frequência aqui, você olhar essa frequência, é 2 vezes maior que essa. Em compensação, a amplitude aqui é 2 vezes menor que essa. Tá? Ok? Beleza? Então, só que na hora de reconstruir ele usou uma taxa errada, digamos assim, e acabou expandindo demais o sinal. Aí ele ficou mais alargado na frequência e diminuído na amplitude. Agora vamos para a letra... Vamos para a letra B. Na letra B, ele vai usar o T1 igual a 2 vezes 10 a 4. Então vai ser igual da letra A aqui, ó. Só que esse aqui que é essa amplitude aqui que vai ser multiplicada por T. Eu tirei ele, não é para ter tirado, não. Isso aqui, ó. Vai ser multiplicada por T. O T agora é 2 vezes menor. Então vou dividir isso por 2 vezes 10 a 4, vai ficar π sobre 2. Ó. Então, esse cara aqui eu usei um período de amostragem menor, uma taxa de amostragem maior em relação à letra A. Na letra B eu uso uma taxa de amostragem 2 vezes maior. Então, eu vou comprimir mais o sinal. No que eu vou comprimir mais o sinal, certo? Ele vai, em vez de ir até π, ele vai até π sobre 2. Não está mais no limite de Aliser. Não está mais. Ele foi só até π sobre 2. Então, quando eu passar esse sinal aqui pelo passa baixa, esse aqui é o x, né? Não vai cortar nada. Porque o passo abaixo tem frequência de π sobre 2. Então, não vai cortar nada. Então, o y vai ser isso aqui também. A transformada que foi do y vai ser igual a dessa do x. Idêntica. Tá? E aí, quando eu vou reconstruir, eu estou no sinal igual de volta. Esse vai ser igual a esse. Eu estou reconstruindo na letra B, né? Com a mesma taxa. Então, aqui eu vou multiplicar por T2. T2 igual a T1 vai ficar 1 aqui. E aqui eu vou dividir por T2. Então, quando eu divido por T2... né? Mais uma vez aqui, ó, π sobre 2 dividido por T2, ou seja, multiplicado por 2 vezes 10 a 4. Vai cancelar, vai ficar 10 a 4 vezes π, que é o original. Ou seja, esse caso aqui, foi o que aconteceu. Eu aumentei a taxa de amostragem, em relação ao item A, eu comprimi mais e ele entrou dentro da banda passante. Na letra A, cortou o sinal. Na letra B, eu usei uma taxa de amostragem menor, ele se comprimiu mais. Taxa de amostragem maior, desculpa. Ele se comprimiu mais e ele passou no passo abaixo e lento. Então, quando eu reconstruí, o sinal ficou a mesma coisa da entrada. E, por fim, na letra C, a taxa de amostragem tem uma igual da letra B. Então, isso aqui é igual. Ó, esses dois são iguais. É igual. Da letra B é igual. Então, mesma coisa. Eu amostrei com essa taxa de amostragem que eu comprimi o suficiente para que ele tivesse toda a banda passante desse filtro passo abaixo aqui. Então, tá aqui, ó. O x é isso e o y é igual a isso também. O y discreto, né? É igual a isso aqui também. A única diferença é que agora, na hora de reconstruir, eu vou usar um T2, que é 2 vezes, que é maior. Na hora de reconstruir, eu uso uma taxa de amostragem menor, 2 vezes menor, ou seja, um T2 2 vezes maior. E eu reconstruí errado, estou usando uma frequência de reconstrução menor, ou seja, uma taxa de amostragem, um período de amostragem, ou seja, uma frequência de amostragem menor, ou seja, um período de amostragem maior. Então, daqui para cá, o que eu vou fazer daqui para cá? Eu vou primeiro multiplicar por T2, mas T2 é 2 vezes maior, né? O T2 é maior agora, 1 sobre T2 é menor, então o T2 é maior. Então, esse 2 aqui é o T2 sobre T1. Esse 2 aqui é o T2 sobre T1. E aqui eu vou dividir por T2, ou seja, eu vou multiplicar por 10 a 4. Então, vai ficar isso aqui, ó. Multiplicando isso por 10 a 4, dá isso aqui. Então, o que aconteceu nessa letra C em relação à letra B é que, nos dois casos, aquele filtro passa abaixo de frequência de corte π sobre 2 não cortou nada, mas na letra B eu usei uma taxa de amostragem que é de reconstrução que é menor. Ou seja, ele não expandiu tanto em relação à letra B, tá vendo? Ele está mais comprimido e mais alto. Tá? Eu usei uma taxa de reconstrução menor. Tá? Então, ele tá mais comprimido e mais alto. Bom, fico por aqui. Espero que tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Um abraço.